Bom, me pediram para falar um pouquinho do meu posicionamento a respeito da filosofia. Ao longo de mais de 2.500 anos de debates, a história da filosofia, ela coleciona uma série de grandes pensadores com posições as mais distintas, né? Algumas afiliadas, outras totalmente antagônicas. E eu gosto muito da filosofia, eu não sou filósofo, mas eu gosto muito da filosofia e sim, faço sempre um recorte de alguns pensadores que gosto muito. Na antiguidade, por exemplo, Plotino, que viveu ali por volta do segundo século depois de Cristo e que tinha uma percepção de que a interioridade é luminosa. Ele tinha verdadeiros êxtases ao concluir algumas verdades, né? Porque o filósofo busca trazer verdades sobre o uno que está em nós, né? O que somos nós. Mas também, num tempo mais recente, na virada entre a Idade Média e o mundo moderno, ali na época do racionalismo, gosto muito de Spinoza, Baruch de Spinoza, que consegue também trabalhar numa ideia de monismo e vai entender que corpo e espírito são, na verdade, a mesma realidade. E gosto muito nos tempos atuais, mais recentes ainda, uma filosofia muito recente ainda, a gente pode dizer, porque foi do século XX, de Henri Bergson, o filósofo francês, que trabalha o conceito de evolução da consciência. Esses seriam alguns dos pensadores preferidos, mas eu sou muito eclético, eu me abro para encontrar pérolas em vários movimentos. Gosto muito, por exemplo, de Heidegger, no chamado existencialismo, como eu vou falar aqui, porque eu resolvi então responder essa pergunta sobre meu posicionamento filosófico gravando alguns pequenos vídeos. Este aqui é o primeiro para introduzir esse posicionamento e os outros vão aprofundar um pouco os principais pontos dessa minha posição, né? Eu gosto de começar sempre pelo ser humano, pelo fenômeno humano. Começar pela nossa própria identidade, a busca da nossa identidade, né? Então, eu não tenho como não tentar uma síntese inicial falando em 3 níveis de consciência, aliás, não bem de consciência, mas relativos à consciência, ou seja, a inconsciência, a consciência e a superconsciência. Nem todos os pensadores aceitam essa terceira categoria, né? A inconsciência, o subconsciente e o consciente fazem parte das discussões e dos estudos da psicologia. Mas a filosofia já discutia isso há muito tempo, né? Há tempos atrás. E podemos falar também da superconsciência. Vou tentar me explicar melhor. Dentro desses 3 níveis, que seriam como 3 andares de um desenvolvimento humano, eu vou associar aí 3 letras Is. Aí eu estou seguindo Bergson. Ele falava sobre o instinto, que é a nossa cognição ainda inconsciente. Então nós estamos cercados de seres instintivos e nós somos instintivos, nós somos feitos de instinto. Quando eu falo instinto, eu estou aqui representando toda a nossa vida corporal, fisiológica, biológica. É o bios, é o meu corpo, as sensações, as emoções que estão aqui no sistema límbico, como a neurociência hoje sabe explicar tão bem, né? Elas são viscerais, as nossas emoções, elas pertencem ao corpo, né? O segundo I eu vou colocar já no nível da consciência, é a inteligência, que hoje nós poderíamos dizer as inteligências, são múltiplas as inteligências, desde que o professor Howard Gardner, lá na Universidade de Harvard, criou essa ideia, lançou essa ideia das inteligências múltiplas. São tantas que nem podem ser todas explicadas, né? Ele mesmo admite isso hoje. Mas é um I, porque a inteligência, segundo Bergson, é a nossa faculdade de solucionar problemas para a nossa evolução cultural, social. Nós melhoramos a nossa condição de vida através das inteligências, né? Então vejam que o instinto é de sobrevivência, ele age no nível inconsciente. As inteligências no nível consciente e não só para a sobrevivência, mas também para o aprimoramento da experiência sociocultural.
com focos bem utilitários. Então a gente pode ver que a sobrevivência é muito utilitária, né? A busca pela sobrevivência, o instinto é utilitário, ele nos dá a sobrevivência. E a inteligência é utilitária porque aprimora nossa forma de vida, né? E o terceiro I, eu vou colocá-lo na superconsciência. O terceiro I é a intuição. Quem usa esse termo é Bergson. Não é intuição no sentido mais popular. Ah, tive uma intuição. Acho que vai chover hoje. Não é esse tipo de intuição. Até tem relação, mas é bem mais do que isso, né? A palavra intuição, nesse caso, formulado por Bergson, é uma faculdade humana ainda em desenvolvimento. Vamos dizer que a maioria de nós sequer chega a experimentar o uso dessa faculdade, que nos dá a conhecer a coisa em si mesma. A intuição, ela opera num nível translinguístico, ou seja, num nível que vai além da linguagem, além do pensamento, além das palavras, e nos coloca diante do ser, da realidade das coisas, né? Então nós podemos falar nesse nível de uma espiritualidade. Vejam, se a gente pegar agora, vamos voltar aos 3 Is, para que eu me posicione filosoficamente. A gente está falando de vida corporal, vida instintiva, sexualidade, alimentação, o uso dos sentidos, as emoções, tudo isso está no nível corporal. Aí no nível do segundo I, a inteligência, nós temos aí toda a vida mental, psíquica, as elaborações, as fantasias, a nossa capacidade de fabulação, as linguagens, todas as linguagens estão aí. A própria arte está muito, eu diria, ela traspassa aí esses 2 Is, né? Ela tem a ver com os sentidos, com a linguagem corporal, mas ela também tem a ver com a mente criativa, representativa, simbólica. Todos os símbolos, todos os mitos, todas as histórias contadas, as nossas narrativas, né? E finalmente esse terceiro nível, o terceiro I, é a espiritualidade, que é algo profundo em nós. É um potencial ainda inexplorado na minha visão. Ele foi muito confundido no passado com fabulações religiosas. Então há uma confusão entre espiritualidade e religião institucional, ou religião, vamos dizer assim, ligada às escrituras e daí por diante. O que eu estou falando é uma capacidade translinguística, uma superconsciência que nos coloca diante da nossa verdadeira identidade e de um conhecimento profundo de todas as coisas em nossa volta. Então, se a filosofia respeitar esses 3 aspectos, é o que eu chamaria de uma filosofia a serviço do ser humano integral. Olhando para a história da filosofia, o que eu percebo é que a filosofia muitas vezes reduziu o ser humano. Eu vou dar um exemplo, na Idade Média ela foi reducionista ao de alguma forma associar a sexualidade ao pecado. Então há alguma coisa ruim, suja, negativa, né, nessa questão física. Então o ser humano naquele momento entra em guerra contra o seu próprio corpo, né? Isso é terrível, isso dissocia, fragmenta o indivíduo, né? Mas também, por outro lado, na era mais recente, mais moderna, há um grande combate contra a espiritualidade. É como se, mas a culpa é da metafísica que tentou explicar a realidade supraterrena e se enroscou em uma série de coisas que não podem ser provadas, né? Eu concordo com o problema da metafísica, com vamos dizer assim, a fragilidade, né, do percurso da metafísica. Mas não é porque erramos no passado que temos que continuar errando no presente e no futuro. Existem outras formas de explicar a espiritualidade sem recorrer à metafísica. A espiritualidade é o nosso mergulho interior. Eu vou falar mais sobre essa questão em seguida, no meu posicionamento. Mas o que eu digo eu vou ler aqui um texto para terminar, que é o meu posicionamento, que eu digo para os jovens a respeito do ser integral, né? Eu digo assim, olha, por que rejeitaríamos qualquer dessas dimensões do eu autêntico? Lembre-se que eu estou falando aí de corpo, mente, emoções, espiritualidade, tudo, né? Aos meus jovens alunos ensino que não acreditem naqueles que desqualificam os potenciais humanos. Mostro-lhes as condicionantes psíquicas, biológicas, culturais e sociais que nos separam da vida plena. Elas são muitas. Eu não pinto o mundo de cor-de-rosa para os meus alunos, porque existem realmente barreiras para que o ser se sinta integral. Mas digo também que nos cabe superar essas condicionantes
E por isso não devemos dar ouvidos às vozes dos reducionistas. Somos sexualidade, inteligência, arte, espiritualidade, emoção, somos tudo e temos direito natural a sermos tudo. Essa é a minha principal posição, ou o meu principal posicionamento na filosofia. E para explicá-lo melhor, vamos falar um pouco mais sobre subtemas da filosofia nos próximos vídeos.